E aí, meus amigos, vamos prosseguir aqui num detalhe agora extremamente importante, técnico, na verdade, né, com relação à utilização de siglas. Tá? Eu sugiro, convido vocês a lerem o nosso PDF, o nosso material escrito, porque lá eu detalho bem todas as possibilidades, né, e regras com relação à utilização de siglas. Aqui eu vou trabalhar a regra geral. A regra geral que funciona para todos, a maioria dos casos aí que vocês forem se deparar, elas funcionarão muito bem. Tá? O que você precisa de saber com relação ao emprego de siglas nos textos. Tá? Então vamos aqui visitar algumas regrinhas, principalmente para você que vai fazer concurso, por exemplo, de tribunais, né, área fiscal, que você vai citar ali tribunais superiores, por exemplo, né, conselhos, e aí sempre tem as siglas e você tem de utilizá-las muito bem ali no seu texto. Verificaremos aqui agora como fazer isso. Vamos lá. Bom, primeira coisa é saber o que é sigla, né, pessoal? Tem alguns alunos que às vezes não sabem o que é sigla. Vamos lá. Sigla é o nome dado ao conjunto de letras iniciais dos vocábulos, normalmente os principais, que compõem o nome de uma organização, instituição, programa, um tratado, entre outros. Né? Na utilização de siglas, observam-se os seguintes critérios. Vamos aqui ao nosso primeiro critério. Quando mencionadas pela primeira vez no texto, deve-se escrever primeiramente a forma por extenso, né? Então, primeiramente a forma por extenso, seguida da sigla entre parênteses, ou separada por hífen. Não, eu acho que eu vou tirar essa palavra hífen aqui e vou escrever separada por travessão. Correto é travessão, tá, pessoal? Porque o hífen, ele é pequenininho, tá? O travessão, ele já é um pouco maior. Estejam atentos com relação a isso daí. Utilizem travessão. Olhem só. Então, exemplo de siglas aqui. A Universidade Federal do Paraná, o FPR. É a universidade mais antiga do Brasil. Então, você pode utilizar tanto os parênteses, como você pode utilizar aqui também o travessão, tá? Então, olhem só aqui este texto de um candidato. Os partidos políticos têm natureza jurídica, cuidado com esse acento, viu, pessoal, para caracterizar a pluralidade aí do verbo ter. Os partidos políticos têm natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado. Podem seus dirigentes ser responsabilizados pelo Tribunal de Contas da União. Olha, tem um tribunal aqui sendo citado no texto. Então percebam que é a primeira vez que ele aparece no texto. Aí o que o candidato fez? Citou ele, primeiramente, na forma por extenso, né? Por extenso, para em seguida fazer o quê? Entre parênteses, TCU, né? Colocar a sigla, tá? Então, pode fazer isso daí? Deve fazer. Primeira citação no texto, cite por extenso, escreva por extenso, né, o nome do tribunal ou do órgão ao qual você está se referindo, né? E em seguida, entre parênteses ou um travessão, a sigla do órgão. Percebam aqui, ó, percebam aqui a citação de Constituição Federal, tá? Então aqui, ó, eles também escrevem, primeira vez que vai aparecer no texto Constituição Federal. Então, Constituição Federal, aí travessão, tá? Percebo que utilizou um travessão, percebo que é diferente do hífen, tá, pessoal? Ele é mais largo, né? Mais comprido, na verdade, tá? Travessão CF. Beleza? Então pode utilizar essas duas formas. Aí olhem só agora aqui a linha 7, que o candidato vai se referir novamente ao quê? Ao TCU. Ele falou do TCU aqui por extenso aqui em cima e aqui embaixo ele vai repetir o TCU. E aí, como ele já citou por extenso lá em cima, o que ele vai fazer aqui embaixo? Vai utilizar tão somente a sigla TCU. E o mesmo vai acontecer aqui para a Constituição Federal. Perceba que aqui ele vai repetir Constituição Federal, tá? E, pessoal, eu deixo uma dica aqui para vocês. A sigla de Constituição Federal, se você estiver se referindo à última Constituição Federal, que é a Constituição Federal de 1988, utilizem Constituição Federal /1988, tá?
Não precisa colocar esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui você usa só nas leis. Nós veremos isso daí posteriormente nos próximos slides, tá? Esse pontinho aqui para separar a casa dos milhares das centenas não é necessário utilizar, tá bom? Mas utilizem, sempre que for se referir a colocar o ano, também coloquem os 4 dígitos. Nada de colocar aqui, ó, CF/98, tá? Por quê? Porque são normas da Academia Brasileira de Letras, tá? Que devem ser seguidas. Eles recomendam, quando for citado dispositivo legal com utilização do ano no qual aquela legislação foi publicada, né, foi promulgada, no caso da Constituição foi promulgada, deve-se inserir os 4 dígitos para representar o ano ali da publicação, tá? Então, nada de colocar CF/98. Sinceramente, na prática, os examinadores nem olham isso. Em alguns concursos ali eu já vi de forma mais técnica, eles olham. Diplomata, próprio Banco Central, tá? Alguns concursos medianos, não vejo cobrarem isso daí não. Mas você, meu amigo, você é um aluno exemplar, um aluno impecável, né? Que está chegando aí à administração pública para fazer a diferença, né? Então, quando você estiver lá no exercício do cargo público, que verificar, né, o seu chefe redigiu um documento e entregou para você para revisar, o que você vai fazer? Chefe, por favor, sente-se aqui à mesa, que eu quero conversar com você. Olha, isso abreviou a Constituição Federal aqui com apenas 2 dígitos, né, 98, segundo a Academia Brasileira de Letras, né, e normas aí do nosso vocabulário ortográfico da língua portuguesa, deve-se colocar na citação de um dispositivo legal os 4 dígitos e não pode utilizar esse ponto para separar a casa dos milhares e das centenas. Tá bom, chefe? Por favor, queira corrigir o texto, queira se retirar da minha mesa e eu te darei apenas mais uma oportunidade. Brincadeira, né, pessoal? Você não vai fazer isso aí, não. Tá? Mas dá vontade, né? Dá vontade. Mas não vai fazer isso não, pessoal. Mas olha, a gente vai falar sobre citação de dispositivo legal aqui daqui a pouco. Estejam atentos aí, que essas regrinhas elas devem ser seguidas. Conforme eu falo, pessoal, regras foram feitas para serem seguidas. Não existe textos aleatórios, cada um fazendo do seu jeito de forma aleatória, tá? Vamos seguir as regras. Aqui nos nossos cursos no Estratégia nós temos um padrão a ser seguido. Exijo esse padrão dos nossos alunos nas correções que nós fazemos para que vocês se tornem aí pessoas impecáveis nas produções de texto. Beleza? Tranquilo? Vamos voltar aqui ao nosso slide. Bom, temos aqui a nossa segunda regra que eu trago para vocês. Siglas com até 3 letras são escritas com todas as letras maiúsculas, pessoal, todas as letras maiúsculas. Por exemplo, ONU, né, Organização das Nações Unidas, IML, Instituto Médico Legal, tá? Então, com até 3 letras são escritas com todas as letras maiúsculas, tá? E siglas com 4 letras ou mais devem ser escritas com todas as letras maiúsculas quando cada uma de suas letras ou parte delas é pronunciada separadamente ou somente com a inicial maiúscula quando formar uma palavra pronunciável. Deixa eu marcar aqui esta palavra pronunciável, tá? Então estejam atentos, pessoal. Olhem só aqui no nosso exemplo. BNDES formou palavra pronunciável. Temos aqui 1, 2, 3, 4. Temos aqui 5 letras na sigla do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Formou palavra pronunciável? Não formou. Então eu vou escrever todas elas maiúsculas na minha sigla do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Tá? Agora olha só este outro caso. Museu de Arte de São Paulo. Eu tenho 1, 2, 3, 4 letras. Né? Eu tenho 4 letras. Formou palavra pronunciável? Formou. MASP. Quem não conhece aí o famoso MASP, né? Lá em São Paulo, quem não foi nunca visitou lá o MASP, fica aí o convite, né? Então, formou a palavra pronunciável, primeira a letra maiúscula e as demais minúsculas, né? Primeira letra maiúscula e as demais aqui, ó, minúsculas, tá bom?
Próxima sigla aqui, outro exemplo. Embrapa, né? Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Como formou palavra pronunciável? Primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. ABIN, primeira letra maiúscula e as demais minúsculas, tá bom? Com relação à ABIN, pessoal, chama até a atenção aqui de vocês. Eu vi gente recebendo apenação no concurso da ABIN, na prova discursiva, porque escreveu ABIN com todas as iniciais maiúsculas, ou com todas as letras maiúsculas, né? E aí o que aconteceu? Teve um examinador lá, de um texto de um aluno, que apenou e olhem só, pessoal, este examinador estava atento. Nós fizemos o recurso e aí eu, obviamente, tentando defender o aluno, né? A gente se coloca aqui na condição de advogado do aluno. O que eu fiz? Eu entrei no site da ABIN e mostrei que no site da ABIN eles também estavam escrevendo com todas as letras maiúsculas. E aí redigi um texto que o aluno, obviamente, sabia da regra, mas que ele seguiu, né, aquilo que é evidenciado, divulgado no próprio site da Agência Brasileira de Letras. E por esse motivo, né, nós solicitamos a revisão do texto, né, pedimos para o examinador reconsiderar aquela apenação. Sabe qual foi a resposta do examinador? O site da Agência Brasileira de Inteligência carece de revisão ortográfica. Ponto. Essa foi a resposta do examinador. Examinador enjoado ou não é, pessoal? Então, para você, né, não correr o risco de ter problemas com esse tipo de examinador, mostre que você sabe mais do que ele. Vá lá e escreva as siglas com toda a propriedade, com todas essas regras aqui que nós estamos passando. Beleza? Tranquilo? Vamos voltar aqui aos nossos slides. Próxima regra. Deve-se adicionar letra S sempre minúscula para indicar o plural das siglas somente quando a concordância gramatical assim o exigir. Então, olhem só, pessoal. O trabalho das ONGs, né? Organizações não governamentais, vem repercutindo cada vez mais na sociedade, tá? Então, obviamente, considere que isso daqui seja a segunda citação no texto, né? Que a primeira deveria ter vindo por extenso, né? O trabalho das ONGs, então, para concordar, né, com essa pluralização aqui das ONGs, organizações não governamentais, nós temos de inserir este Szinho aqui, pessoal. Sempre minúsculo. Percebam que as letras O, N e G estão maiúsculas e o S ele vem minúsculo, tá? E atenção, pessoal, não utilize o apóstrofo antes do S que caracteriza o plural da sigla, tá? Seria errado escrever desta forma aqui, ó, tá? Seria errado escrever lá, né? Aí o cara coloca aqui um apóstrofo, bota um Szinho pequeno, ONGs. Não façam isso, pessoal. Isso não pode ser feito lá no seu texto. Para caracterizar pluralização de siglas, tão somente Szinho pequeno. Pronto. Tá? E, obviamente, você não vai colocar Szinho sempre. Veja o seu texto. Né? Veja o seu texto e se cabe aquele S ali na sigla. Se o texto, a questão da concordância, ela está pedindo que a sigla venha no plural, tá? Então, esteja antenado aí com relação a isso. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar. Próximo tópico aqui nós falaremos sobre a questão das linhas em branco. Questão trivial, tranquila, mas importante você saber, aluno nosso tem de dominar e conhecer todas as regras que envolvem a avaliação de textos discursivos de concursos públicos, tá, pessoal? Eu digo que aluno nosso tem que sair preparado para ser examinador de prova discursiva, tá? Não adianta só decorar modelinho, né? Aqui eu vou introduzir o meu texto fazendo uma citação, depois eu vou colocar, né, uma contraposição, apresentando a minha tese, vou colocar alguns conectivos coesivos, tá? Vou fechar o meu texto. Beleza, isso tem de ser feito? Tem de ser feito, claro. Nós passaremos aqui algumas técnicas, alguns modelos, alguma forma de você desenvolver o seu texto
mais dinâmica. Nós, nas próximas aulas, trabalharemos sobre isso, tá? Mas é importante você dominar tudo isso, pessoal. É importante dominar tudo, tá? Tudo para não ter problema e fazer aquele texto impecável, tá? É assim que nós gostamos de treinar o nosso aluno. Então, eu já falo logo para vocês. Quer fazer textos, né, sobre minhas férias, né, aquele texto lá que a tia Mariazinha ensinou lá no prezinho, meu curso não é para você. Tá? O meu curso é para quem realmente quer passar, o concurso público está cobrando, exigindo cada vez mais, os examinadores estão cada vez mais exigentes e vocês têm de estar preparados para tudo. Beleza? Tranquilo? Vamos nessa?